Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai conversar sobre o tema da aula é oxigênio e a vida. Nós vamos falar sobre a importância e o papel do oxigênio na saúde humana. O oxigênio e a vida e a sua importância na saúde humana. A respiração é o processo pelo qual a gente obtém o oxigênio. Então, num processo de inspiração, a gente puxa o ar, faz com que o ar entre para dentro do pulmão, passa por todo um processo e vai culminar na expiração. Por que a gente tem a necessidade de fazer isso? Para obtenção de energia. Através da respiração, a gente obtém energia. E, através da respiração, a gente faz com que o oxigênio entre no nosso corpo. Algumas doenças ocasionam a falta de oxigênio ou a redução de oxigênio no corpo humano. Então, assim, muitos materiais que a gente vê, eles falam que a falta de oxigênio é prejudicial. Eu diria para vocês que o processo é inverso, que uma doença ocasiona a falta de oxigênio. Porque tem muita gente que vive em condições de baixa oxigenação, eles passam por um processo de adaptação a determinadas condições, mas eles não têm uma alteração no pulmão. Então, isso, depois da adaptação, até faz com que eles mantenham uma oxigenação alta. Eu prefiro dizer que as doenças ocasionam a falta do oxigênio no sangue. E quando esse oxigênio falta no sangue, quando ele está em pequenas quantidades no sangue, nós temos uma condição de hipóxia. Hipóxia é a redução do oxigênio no sangue. Tá? A gente mede a saturação de oxigênio através de um aparelho chamado oxímetro. Na área da saúde, todo mundo trabalha com oxímetro. E através desse oxímetro a gente vê a porcentagem de oxigênio que está disponível para o nosso corpo utilizar. Então, assim, a deficiência do oxigênio ela se dá em altitude ou doença. Quando existe altitude, o ar fica mais rarefeito. O ar ficando mais rarefeito, a gente tem uma dificuldade de inalar esse ar, de inalar esse oxigênio. O indivíduo ele passa por um processo de adaptação. Após esse processo de adaptação, retoma uma condição análoga à condição que é se ele não está em altitude. A gente observa muito isso em esportes, futebol, por exemplo, quando a seleção brasileira vai competir em países de alta altitude, vai jogar em país com alta altitude, o pessoal vai um pouco antes, passa por um processo de aclimatação. Então, no processo de aclimatação, eles têm essa compensação. Isso não necessariamente vai gerar uma hipóxia. A hipóxia é mais caracterizada quando existe uma doença. Nas doenças pulmonares, existe uma dificuldade do oxigênio atingir a corrente sanguínea. Essa adaptação, e os indivíduos, tanto com doença quanto o indivíduo atleta que vai competir em uma região de alta altitude, ele passa por um processo de adaptação. Porém, a adaptação, quando é numa condição de doença, ele convive com uma realidade de saturação baixa. O paciente convive com uma realidade de saturação baixa. Diferente quando você vai viver uma região de alta altitude. Você vai passar por um período de dificuldade, mas depois isso normaliza. O importante que eu gostaria de deixar claro, a grande mensagem que eu quero passar nessa videoaula é o quê? Que sem oxigênio não há energia, e sem energia não há vida, porque a vida depende de contração muscular. Não só para o nosso movimento, mas o coração é um órgão. Para ele ter o coração é um órgão que é um músculo. E para o coração se contrair, para o coração ter a contração dele e bombear o sangue para o corpo, ele precisa de oxigênio. Então, a ausência de oxigênio é incompatível com a vida. Por isso que muitos pacientes com doença pulmonar, eles têm uma limitação muito grande na vida deles.
Um caso bem comum aí é o paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica. Algumas curiosidades aqui para vocês. O oxigênio, ele entra na corrente sanguínea através de uma membrana, né, que a gente chama de membrana alvéolo capilar. É uma parede que fica entre o alvéolo e o capilar sanguíneo. Ele chega até aí por difusão, ele entra na nossa narina, chega até o alvéolo por difusão, passa por essa membrana e cai na corrente sanguínea. A partir daí, ele é distribuído para todo o corpo, para todas as células do corpo, né? Então ele chega por difusão, se dissolve no sangue e vai irrigar de oxigênio todas as células do corpo. Como eu falei, a sua falta ocasiona diversos problemas presentes em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, uma doença chamada fibrose pulmonar idiopática. O que vocês devem ter ouvido falar muito aí, que foi a pandemia. Então, muitas pessoas desenvolveram um quadro de hipóxia e você está sabendo agora que a hipóxia é isso. Tá? E dentre esses problemas, as pessoas passam a ter alguns sintomas. Alguns sintomas comuns são falta de ar, tontura. Nem toda falta de ar é por falta de oxigênio, e nem toda tontura também é por falta de oxigênio. Mas esses sintomas podem estar associados à falta de oxigênio, à redução de oxigênio. E como que a gente analisa se o oxigênio está disponível no sangue, se ele não tem falta? Através de um aparelho chamado oxímetro. Então, um aparelhinho quadradinho, você pinça aqui no seu dedo e através dele você consegue verificar a sua saturação de oxigênio. Tá certo? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de assistir o vídeo de ontem e aguarde o vídeo da manhã. Para isso, preciso que você se inscreva no canal e ative as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo.